Você já parou para pensar que seu cérebro pode ser simultaneamente um gênio e um completo desastre? É sério, você consegue cantar cada palavra de uma música que não ouve há 10 anos, lembrar exatamente do refrão daquela música irritante da propaganda, e ainda cantar perfeitamente aquela trilha sonora de filme dos anos 80, mas quando se trata de lembrar onde você colocou as chaves há literalmente 5 minutos, sua mente simplesmente dá um branco total. Parece piada, mas é a mais pura realidade científica que afeta bilhões de pessoas todos os dias. A verdade inconveniente é que seu cérebro não está quebrado. Ele está funcionando exatamente como foi programado para funcionar. O problema é que ninguém nunca te ensinou o manual de instruções da sua própria mente. Enquanto você fica se culpando por ser esquecido ou desorganizado, a ciência já descobriu há décadas por que isso acontece e, mais importante ainda, como você pode hackear esse sistema a seu favor. Prepare-se para descobrir os segredos neurológicos que explicam essa contradição aparentemente impossível. Você vai entender por que uma simples melodia tem mais poder sobre sua memória do que anos de tentativas frustradas de ser mais organizado. E o melhor de tudo, vai aprender técnicas práticas e cientificamente comprovadas para transformar sua memória cotidiana numa máquina tão eficiente quanto sua memória musical. Porque se seu cérebro consegue guardar perfeitamente a letra de uma canção, ele definitivamente consegue lembrar onde você colocou as chaves. Imagine seu cérebro como uma casa gigantesca, cheia de cômodos diferentes onde cada tipo de informação encontra seu lugar específico. A memória de curto prazo funciona como aquela mesa da entrada onde você joga as chaves, carteira e outros objetos quando chega em casa. É um espaço temporário, limitado, que logo precisa ser organizado ou simplesmente esquecido. Já a memória de longo prazo é como um cofre no porão, onde guardamos tesouros preciosos que queremos preservar para sempre. A diferença crucial está na atenção que dedicamos a cada informação. Quando colocamos as chaves em qualquer lugar, nosso cérebro interpreta isso como algo descartável. Mas quando uma música nos emociona, ela ganha um passe vivo e direto para o cofre. Nós mesmos damos as pistas através das nossas emoções e do tempo que dedicamos a cada experiência. O fascinante é que nosso cérebro não decide sozinho o que merece ir para o cofre permanente. Quando você ouve uma música pela 100ª vez e ainda se arrepia, está enviando um sinal claro. Isso aqui é importante, guarde bem. Por outro lado, o ato mecânico de colocar as chaves na mesa da cozinha enquanto pensa no trabalho de amanhã não desperta nenhum alarme emocional. É como se seu cérebro fosse um bibliotecário, super criterioso que só arquiva permanentemente aquilo que demonstra ter valor real através da repetição consciente e do envolvimento emocional. Essa diferenciação não é um defeito do nosso sistema mental, mas sim uma característica evolutiva brilhante que nos permite sobreviver sem ficar sobrecarregados. Se lembrássemos de cada detalhe insignificante do dia a dia com a mesma intensidade que lembramos da música do nosso primeiro beijo, nossa mente seria um caos total de informações desnecessárias. O cérebro, portanto, desenvolveu esse filtro natural que prioriza experiências carregadas de significado emocional e desconsidera ações automáticas. E é exatamente por isso que você consegue cantar toda a letra de uma música, mas não faz a menor ideia de onde colocou o controle remoto há 5 minutos. As emoções são como um sistema de alarme interno que grita para o nosso cérebro. Atenção, não deixe escapar. Isso aqui é importante. As emoções são como um sistema de alarme interno que grita para o nosso cérebro. Ouvir uma música que tocava quando você estava apaixonado ativa uma verdadeira tempestade de neurotransmissores que gravam aquele momento em alta definição. Quando uma música toca e você imediatamente se lembra daquela festa de formatura, do primeiro encontro ou daquela viagem inesquecível, não é coincidência, é pura ciência em ação. Nosso sistema límbico, que é o centro emocional do cérebro, funciona como um carimbador oficial que marca certas experiências com um selo de memória premium, enquanto colocar as chaves na mesa é um ato neutro, sem carga emocional. Ouvir uma música que tocava quando você estava apaixonado ativa uma verdadeira tempestade de neurotransmissores que gravam aquele momento em alta definição, como se as emoções fossem o contraste e a saturação que transformam uma foto em preto e branco numa obra de arte colorida e vibrante. O interessante é que quanto mais intensa a emoção, mais profunda fica gravada a memória, e a música tem esse poder único de despertar emoções intensas de forma quase instantânea. Pense em como você consegue lembrar exatamente onde estava quando ouviu pela primeira vez uma música, ou como seu coração acelera quando toca aquela canção que você dançou no seu casamento. Essas lembranças não são apenas arquivadas, elas são esculpidas em mármore na nossa mente através da repetição emocional. Cada vez que você revive essa emoção ao ouvir a música, está literalmente reforçando os circuitos neurais, como se estivesse passando tinta fresca sobre um desenho que já estava bonito. Por isso que certas canções conseguem nos transportar no tempo com uma precisão quase mágica. Enquanto tentamos desesperadamente lembrar onde colocamos o óculos
sabemos que estava na nossa cabeça há 2 minutos, a repetição é como um martelo que bate sempre no mesmo prego, até cravá-lo completamente na madeira. Cada batida fortalece a conexão e torna mais difícil de remover. Quando você ouve a mesma música dezenas de vezes, seja no rádio, no streaming ou cantarolando no banho, está literalmente esculpindo sulcos mais profundos no seu cérebro, através da repetição consciente. Cada vez que você presta atenção à melodia, acompanha a letra ou se emociona com a música, está reforçando essas conexões neurais como um ferreiro que aquece e reaquece um metal, até moldá-lo perfeitamente. Por outro lado, colocar as chaves é um ato que repetimos milhares de vezes, mas sempre no piloto automático, sem dedicar atenção real ao processo. É a diferença entre praticar piano com foco total e simplesmente apertar teclas aleatoriamente. Ambos envolvem repetição, mas apenas um cria maestria e memória duradoura. O automatismo, embora útil para a nossa eficiência diária, é o inimigo silencioso da memória consciente. Quando chegamos em casa e jogamos as chaves em qualquer lugar, nosso cérebro está operando no modo economia de energia, processando a ação como uma tarefa de fundo, enquanto nossa atenção real está focada em outras coisas. O que vamos jantar, aquele e-mail que precisamos responder, ou simplesmente o cansaço do dia. É como dirigir um carro numa estrada conhecida. Você chega ao destino sem lembrar conscientemente de cada curva que fez. Essa eficiência automática nos permite realizar múltiplas tarefas, mas tem um preço. Perdemos o registro consciente dessas ações. Enquanto isso, quando cantamos uma música, estamos completamente presentes no momento, criando uma experiência multissensorial que nosso cérebro interpreta como digna de ser preservada. A mágica acontece quando entendemos que podemos hackear esse sistema a nosso favor. Se você transformar o ato de guardar as chaves numa experiência mais consciente e repetitiva, sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma intenção, sempre prestando atenção ao movimento, começará a criar o mesmo tipo de sulco neural que uma música cria. Alguns exemplos práticos: sempre pensar chaves no gancho enquanto as coloca, sempre contar até 3 enquanto as guarda, ou sempre fazer o movimento olhando diretamente para o local. É como transformar uma ação automática numa pequena cerimônia pessoal que merece atenção. O segredo está em quebrar o piloto automático e trazer consciência para ações cotidianas, criando assim pontes entre o mundo das memórias musicais duradouras e a praticidade do dia a dia, preparando nossa mente para entender como diferentes regiões cerebrais processam esses tipos distintos de informação. A verdade é que nosso cérebro evoluiu para priorizar informações que podem ser importantes para nossa sobrevivência e bem-estar emocional. Uma música que nos emociona sinaliza algo significativo sobre nossa identidade, nossos relacionamentos ou momentos marcantes da nossa jornada. É como se cada nota musical carregasse consigo um pedacinho da nossa história pessoal, criando uma trilha sonora da nossa vida que fica gravada para sempre. Já o ato de colocar as chaves, por mais necessário que seja, não representa nenhuma ameaça ou oportunidade emocional relevante. É apenas mais um movimento automático no piloto automático do dia a dia. E assim, enquanto nossa mente guarda cuidadosamente cada acorde de uma canção especial, ela simplesmente ignora onde deixamos objetos cotidianos, preparando o terreno para entendermos como a repetição e o automatismo moldam nossa capacidade de lembrar. Você já reparou como certas músicas simplesmente se recusam a sair da sua cabeça, tocando em loop infinito como se tivesse instalado um aplicativo permanente no seu cérebro? Isso acontece porque a música possui uma combinação irresistível de elementos que nosso cérebro adora: padrões previsíveis, repetição hipnótica e ganchos melódicos que se encaixam perfeitamente na nossa arquitetura neural, como se os compositores fossem hackers especializados em invadir nossa mente através de fórmulas matemáticas disfarçadas de arte. Pense nos jingles, ou melodias irritantemente viciantes. Esses vermes de ouvido são criados propositalmente com frases curtas, ritmos simples e repetições estratégicas que grudam na nossa memória como chiclete no sapato. A atenção que dedicamos a esses padrões musicais, mesmo involuntariamente, reforça os circuitos neurais até que a música se torne praticamente impossível de esquecer. O segredo está na forma como nosso cérebro processa padrões e antecipa o que vem a seguir. Somos máquinas de reconhecimento de padrões viciadas em previsibilidade musical. Quando uma música estabelece um padrão rítmico ou melódico, nossa mente automaticamente tenta completar a sequência, criando uma espécie de coceira mental que só pode ser coçada ouvindo a música inteira. É por isso que você consegue antecipar exatamente quando vai chegar o refrão de uma canção ou quando vai rolar aquela virada épica em outra música. Essa antecipação gera pequenas doses de dopamina, o neurotransmissor do prazer, cada vez que nossa previsão se confirma, criando um ciclo viciante de expectativa e recompensa. As emoções intensificam ainda mais esse processo, porque música mais emoção igual memória turbinada, como se fosse uma fórmula química para criar lembranças que não se apagam. A repetição musical funciona de forma completamente diferente da repetição de ações cotidianas, porque ela vem carregada de variações sutis que mantêm nosso interesse desperto. Mesmo quando você ouve a mesma música pela 100ª vez,
Pequenos detalhes continuam chamando sua atenção. Um instrumento que você não tinha notado, uma palavra que ganha novo significado, ou simplesmente a forma como a melodia se encaixa no seu humor do momento. É como olhar para um quadro famoso, mesmo conhecendo cada pincelada, você sempre encontra algo novo para admirar. Essa riqueza de camadas mantém a música interessante e relevante, enquanto colocar as chaves é sempre exatamente a mesma ação monótona, sem variações que despertem curiosidade ou descoberta. E assim, enquanto nossa mente se rende facilmente aos encantos pegajosos da música, ela permanece completamente indiferente aos rituais automáticos do cotidiano, preparando o terreno para entendermos como nossa atenção dividida afeta drasticamente nossa capacidade de formar memórias duradouras. Agora que você entende como sua mente funciona, é hora de virar o jogo a seu favor e transformar-se num verdadeiro ninja da memória cotidiana. A primeira estratégia é criar rituais de ancoragem, pequenas cerimônias pessoais que transformam ações automáticas em experiências memoráveis. Por exemplo, sempre que chegar em casa, pare na porta por 3 segundos, respire fundo e diga mentalmente ritual das chaves, antes de colocá-las no gancho específico que você escolheu. Pode parecer bobagem, mas você está criando o mesmo tipo de padrão repetitivo e consciente que faz uma música grudar na sua cabeça. Outra técnica poderosa é a regra do lugar fixo. Escolha um local específico para cada objeto importante. Chaves sempre no gancho da cozinha, óculos sempre na mesinha da sala, carteira sempre no mesmo bolso da bolsa, e trate esses locais como sagrados. Quando você quebra a regra e coloca algo fora do lugar, sua mente imediatamente percebe a anomalia e presta mais atenção ao ato. A segunda estratégia envolve criar associações emocionais artificiais que dão importância a ações cotidianas. Transforme o ato de guardar objetos numa pequena vitória pessoal. Cada vez que colocar as chaves no lugar certo, permita-se sentir um micro momento de satisfação, como se tivesse marcado um gol num jogo importante. Você pode até criar uma trilha sonora mental para essas ações. Sempre que guardar algo importante, cante mentalmente uma música curta e marcante. Essa técnica aproveita o poder da música para fortalecer memórias cotidianas, criando uma ponte entre o mundo das melodias inesquecíveis e a praticidade do dia a dia. A repetição consciente dessas associações cria novos caminhos neurais que tornam muito mais fácil lembrar onde você colocou as coisas. A terceira e mais poderosa estratégia é desenvolver o que chamamos de mindfulness cotidiano, a arte de estar completamente presente em ações simples do dia a dia. Pratique a técnica dos 5 sentidos sempre que for guardar algo importante. Veja conscientemente o objeto e o local. Ouça o som que faz ao colocá-lo. Sinta a textura nas suas mãos. Cheire o ambiente ao redor. E, se possível, até prove o momento mentalmente. Essa sobrecarga sensorial cria múltiplas chaves de acesso para a mesma memória, exatamente como uma música faz ao ativar várias áreas do cérebro simultaneamente. Você também pode usar a técnica da narração interna. Descreva mentalmente suas ações como se fosse um comentarista esportivo. Essas estratégias transformam sua atenção dividida em atenção focada, criando as condições perfeitas para que memórias cotidianas se tornem tão duradouras quanto suas músicas favoritas, preparando o terreno para descobrirmos algumas curiosidades surpreendentes sobre como nosso cérebro musical realmente funciona. Prepare-se para ter sua mente completamente explodida com algumas descobertas científicas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Pacientes com Alzheimer avançado que não conseguem mais reconhecer os próprios filhos ou lembrar o que comeram no café da manhã ainda conseguem cantar perfeitamente músicas da juventude, palavra por palavra, nota por nota. Isso acontece porque a memória musical está armazenada em regiões cerebrais que resistem por mais tempo à degeneração, como se a música tivesse criado bunkers anti-apocalipse na nossa mente. Pesquisadores descobriram que quando esses pacientes ouvem músicas familiares, áreas do cérebro que pareciam mortas voltam a se iluminar nos exames de neuroimagem, criando janelas temporárias de lucidez e conexão emocional. É como se a música fosse uma chave mestra, capaz de abrir portas neurológicas que pareciam trancadas para sempre, demonstrando o poder extraordinário que melodias têm sobre nossa arquitetura cerebral. Outra descoberta fascinante é que diferentes gêneros musicais ativam redes neurais completamente distintas, como se cada estilo fosse um idioma diferente para o cérebro. Música clássica ativa intensamente áreas relacionadas ao processamento matemático e espacial, enquanto música com letra forte estimula regiões da linguagem e narrativa. Jazz e improvisação musical fazem o córtex pré-frontal trabalhar como um maluco, a mesma área responsável pela criatividade e resolução de problemas complexos. Rock pesado ativa o sistema motor e áreas relacionadas à agressividade controlada, explicando por que você sente vontade de balançar a cabeça e liberar energia acumulada. Essa especialização neural explica por que certas músicas nos fazem sentir de formas tão específicas e por que nossa atenção é capturada de maneiras diferentes dependendo do que estamos ouvindo. Talvez a curiosidade
mais impressionante seja o papel evolutivo da música na sobrevivência humana. Cientistas acreditam que nossa capacidade musical evoluiu como uma forma de fortalecer laços sociais e transmitir informações importantes através das gerações. Antes da escrita, todas as informações cruciais para a sobrevivência eram transmitidas através de canções e ritmos, porque eram muito mais fáceis de memorizar e repetir com precisão. Isso significa que seu cérebro está literalmente programado para tratar música como informação vital, explicando por que você consegue lembrar letras em idiomas que não fala e por que certas melodias despertam emoções tão profundas e primitivas, como se cada música que gruda na sua cabeça estivesse ativando um software ancestral de preservação de memórias importantes. Enquanto colocar as chaves permanece sendo apenas mais uma tarefa mundana que não aciona nenhum alarme evolutivo especial. Agora você tem nas mãos o conhecimento que a maioria das pessoas nunca vai descobrir: os segredos neurológicos por trás da memória humana e como aplicá-los na sua vida prática. Mas conhecimento sem ação é como ter a chave do tesouro e deixá-la guardada na gaveta. A pergunta que não quer calar é: você vai continuar sendo refém dos caprichos da sua memória ou vai assumir o controle e se tornar o maestro da sua própria mente? Imagine como seria a sua vida se você nunca mais perdesse tempo procurando objetos, se conseguisse lembrar de compromissos importantes com a mesma facilidade que lembra das suas músicas favoritas, se pudesse transformar cada ação cotidiana numa experiência consciente e memorável. Não estamos falando de superpoderes, estamos falando de aplicar técnicas simples baseadas em décadas de pesquisa neurocientífica. A diferença entre quem vive no caos mental e quem tem uma memória afiada como uma lâmina não é talento natural, é conhecimento aplicado. Então responda com sinceridade: quantas vezes mais você vai aceitar a frustração de esquecer onde colocou algo importante? Quantos minutos preciosos da sua vida você ainda vai desperdiçar procurando objetos que poderiam estar sempre no lugar certo? Sua memória musical já provou que seu cérebro é uma máquina extraordinária. Agora é hora de expandir esse poder para todas as áreas da sua vida. Comece hoje mesmo. Escolha um objeto que você sempre perde, defina um lugar fixo para ele e crie um ritual de 3 segundos toda vez que for guardá-lo. Teste por uma semana e venha nos comentários contar como foi a experiência. E se você quer continuar descobrindo os segredos da mente humana e aprender técnicas que vão transformar a sua vida de forma prática e científica, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a jornada para hackear seu próprio cérebro está apenas começando.